A você para abrir a sua Bíblia. João, Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. O verso de número 32. Glória a Deus. Glória a Deus. João 6, 32. Glória a Deus. Diz a palavra: declarou-lhes Jesus: digo-lhes a verdade. Não foi Moisés quem lhes deu pão do céu, mas é meu Pai que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá vida ao mundo. Disseram-lhe eles: Senhor, dá-nos sempre desse pão. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Olhe para esse irmão que está perto de você e diga para ele: Deus vai falar com você. Aleluia. Glória a Deus. Se alguém agora conversar outro assunto, você vai dizer: olha, Deus está falando, não me atrapalhe. Deus está falando. Glória a Deus. Aleluia. A minha reflexão é rápida, mas eu tenho uma palavra de Deus para a minha e para a sua vida nesta noite. O texto, ele é muito claro quando Jesus se declara o pão da vida. Então eu quero dizer, Jesus, a fonte de vida eterna. Jesus, a fonte de vida eterna. E nós todos somos sabedores de que a vida do ser humano, a nossa vida, a vida do dia a dia, a vida natural, ela é sustentada por nutrientes que são subtraídos dos alimentos que nós ingerimos, os alimentos que o corpo recebe. Deus criou em nós uma forma de nos sustentar com vida através da alimentação. O corpo não é autossuficiente. O corpo por si só não produz as energias que ele precisa para a sua sobrevivência. Quando você se alimenta, o alimento que você ingere, o corpo tem a capacidade de transformar esses alimentos em nutrientes e energia para a vida do corpo. Mas se o corpo ficar sem alimento, ele perece, a vida será extinta. Nenhum ser humano vai conseguir viver uma vida sem alimentação, sem comer, sem beber. Porque é do alimento que o corpo subtrai todos os nutrientes que o corpo precisa para sobreviver. E quando nós alimentamos bem, o corpo fica saudável. Quando alimentamos mal, o corpo adoece. Quantas vezes você leva o seu filho ao médico porque ele está desnutrido ou nutrido demais?
Aí o médico vai olhar para você e vai dizer, olha, ele precisa de algumas vitaminas que os alimentos podem dar. Você vai ter que mudar a alimentação, mas vai ter que dar a ele algumas vitaminas com urgência, que são sintéticas, né? Aí são remédios, porque o corpo deixou de produzir as vitaminas necessárias e enfraqueceu. E aí, por causa da falta de vitamina que deveria ser tirada dos alimentos, agora é preciso ingerir alguma coisa, alguma substância produzida, sintética, através de drogas de remédios. Quando falamos drogas, porque todo remédio vem de drogaria, vem da fabricação de coisas sintéticas. Os nutrientes que deveriam ser subtraídos dos alimentos, foi feita uma má alimentação, e aí o corpo sentiu a falta de algumas vitaminas e alguns nutrientes, então o corpo se debilitou. E aí é preciso que reveja a alimentação que está sendo oferecida, que está sendo ingerida, e é preciso, em alguns casos, tomar algumas vitaminas extras, para que o corpo possa voltar à sua normalidade saudável. E quando nós vamos ao médico, e o médico olha para a gente e diz, olha, a sua alimentação está exagerada, é preciso tirar, é preciso diminuir, é preciso ter qualidade, não quantidade, mas qualidade de alimentos para que você possa ter uma vida saudável. Então o corpo sempre vai precisar de uma fonte, para que ele possa subtrair as energias para a sua sobrevivência, para o dia a dia. Então nós alimentamos todos os dias. O correto da alimentação, ela é de 3 a 5 ou 6 vezes ao dia. Aí você pode dizer, pastor, mas eu estou só almoçando. Então você está alimentando errado, né? Porque você precisa tomar café da manhã, você precisa comer alguma coisa entre o café da manhã e o almoço, precisa almoçar, precisa ter um lanche para antes do jantar, precisa jantar, e se necessário for, um lanche leve depois da janta para dormir. Pastor, mas aí eu vou engordar. Não, se você alimentar a quantidade certa e os alimentos corretos, você vai ter uma vida saudável. Em vez de você ficar obeso, você vai ficar esbelte, porque você está alimentando da maneira correta, na quantidade correta, de acordo. E se você duvidar de mim, a Nutri está aí, ó. A Amanda está lá atrás. Você pode confirmar com ela depois tudo isso que eu estou dizendo para você. Há uma necessidade de uma alimentação adequada para que o corpo possa ser saudável. Tá? E quando você gasta mais energia, quando você se esforça um pouco mais, é aí que você pode também aumentar um pouquinho da alimentação que você faz. E eu digo isso porque todos os dias, nós nos alimentamos, porque nós temos uma preocupação de estarmos vivos. Nós queremos viver e queremos ter uma vida saudável. E nós alimentamos porque queremos que o corpo esteja saudável e tenha força para o dia, para o trabalho, para desenvolver todas as atividades que nós temos, porque nós nos preocupamos com o bem-estar da nossa vida. E isso é natural. O homem, o ser humano, tem medo da morte, então ele cuida para que o corpo possa sobreviver de todas as formas. Não é assim que nós vivemos? Não é assim que nós pensamos? Quem não jantou ainda, está pensando em chegar em casa e tomar ou preparar uma janta para se alimentar, para poder acordar amanhã disposto, com força, para poder trabalhar. Quem jantou ainda está pensando em chegar em casa e quem sabe pegar um restinho ali do arroz, do feijão, colocar uma farinha e fazer uma mistura e dizer, vou dar uma reforçada, porque o dia hoje foi pesado, foi muita atividade, então eu preciso repor as energias do corpo. Todos nós pensamos e trabalhamos e vemos a necessidade do alimento, todos os dias. Quando você fica um dia todo sem se alimentar,
A primeira coisa que vai acontecer com você, você vai começar a sentir uma dor de cabeça, porque está faltando alimento. Logo você começa a ter algum tipo de tonteira, fraqueza. Logo você vai começar a cambalear. Logo você não consegue mais andar. Logo você está prostrado. 2, 3, 4, 5 dias. Se você ficar 5 dias sem alimentar, você provavelmente não vai dar conta nem de andar. Dores no corpo, todo sentimento de fraqueza vai estar sobre a tua vida. E você não vai conseguir por muito tempo sobreviver, porque faltou alimento. O alimento é a fonte de vitaminas, é a fonte de vida para o corpo. Por isso, Jesus vem com a sua palavra. Da mesma forma que vocês precisam alimentar-se do pão para sobreviver, vocês precisam do pão da vida para que vocês tenham a vida eterna. Não é diferente. E não é diferente. E aí as pessoas que vivem sem Jesus, que não têm o pão da vida, elas não conseguem ter vida espiritual. Elas não conseguem sobreviver do mundo espiritual. A nossa vida espiritual tem necessidades de fonte de alimentos para a sua sobrevivência. A nossa vida espiritual, repito, tem necessidades de fonte de alimentos para a sua sobrevivência. E o ser humano, ele é composto corpo, alma e espírito. Nós temos uma alma e um espírito que habitam em um corpo. O corpo é o que eu disse aqui, que nós nos preocupamos para mantê-lo vivo. Porque quando o corpo perde a vida, a alma e o espírito saem. E vão para o lugar destinados. A Bíblia diz que o espírito volta para Deus, porque ele veio de Deus. E a alma fica aguardando um julgamento, para ver para onde é que vai. Se tiver Cristo, o pão da vida, aguarda o céu. Se não tem Cristo, resolve-se depois essa questão, né? Então, todos nós temos alma e espírito, e essa alma e esse espírito habitam em um corpo. E esta alma e esse espírito, eles têm necessidades de alimentar espiritualmente, porque eles não são carnais, são espirituais. Então há uma necessidade, assim como o corpo precisa do alimento, a alma e o espírito precisam também de alimentos para a sua sobrevivência. E há uma busca desesperada do ser humano para preencher o vazio e a fome e a sede espiritual. Mesmo sem compreensão, mesmo sem saber por quê, o homem, o ser humano, sempre está buscando preencher o vazio, a fome, a sede espiritual que existe dentro dele. Porque quando ele não alimenta a vida espiritual, há um vazio, há algo que tira a paz, que tira a graça, que tira o espírito, enfraquece, a alma geme, porque falta alimento espiritual. Só que o homem, nessa busca desenfreada, nessa busca desesperada, nessa busca de preencher este vazio, e a maioria das vezes não sabem por que estão depressivos, não sabem por que estão ansiosos, não sabem por que, parece que quanto mais faz as coisas, mais aumenta a lacuna dentro do coração, passa a viver uma vida sem controle, passa a viver uma vida emocionalmente doente, passa a viver uma vida sem expectativas de futuro, porque há um vazio. E esse vazio é o grito da tua alma por Deus, é o grito da tua alma por alimento, é o grito da tua alma pelo pão da vida que está faltando em você. E algumas pessoas tentam de outras formas, algumas pessoas tentam trazer um alimento para a sua alma, só que a alma é seletiva.
A alma não recebe qualquer alimento. O alimento precisa ser espiritual e vindo de Deus. E o homem busca, de todas as formas, preencher o vazio. O homem busca, de todas as formas, trazer uma satisfação, uma fonte de alimento para a sua alma que grita desesperadamente por Deus. E aí o ser humano, ele busca isso. Alguns buscam preencher esse vazio, buscam nas drogas, outros buscam em remédios, outros buscam em bebida, outros buscam tentando servir ou tentando trazer falsos deuses para a sua vida. Alguns acham que se caminhar alguns quilômetros de a pé, fazer um alto sacrifício, vai preencher o vazio da tua alma, e sai de Piracanjuba e vão à Trindade e vai e volta de a pé todos os anos, e o vazio da alma continua, porque isso não preenche, porque isso não é alimento espiritual, porque isso não é o que você precisa. A sua alma está em busca de algo espiritual, de algo que pode satisfazer. A sua alma precisa do pão da vida. Não há outra coisa que você possa substituir para que a sua alma possa se satisfazer da fome que ela tem do pão da vida. E nessa busca, o ser humano cada vez mais se intoxica com os alimentos. Ele traz para a tua vida coisas tenebrosas. Ele procura meios obscuros. Ele procura formas de agradar. Ele busca de todos os lados algo que possa trazer para o seu coração uma paz, uma alegria que ele não consegue sentir. Ele busca de todas as formas, e às vezes, por causa do vazio, ele se entrega a orgias, a coisas que ainda desagradam a Deus ainda mais, achando que aquilo vai preencher o vazio da sua alma. Quando essas pessoas enveredam para o vício, para o alcoolismo, para as drogas, ele busca satisfazer a tua alma, e às vezes ali embriaga-se ou enche-se de entorpecentes, e aí ele sente um prazer momentâneo e diz: agora eu encontrei o alívio para o vazio que estava dentro de mim. Mas passa 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, e amanhece o dia, o vazio ainda está maior. O buraco é maior, a fome é maior, porque aquilo é passageiro, porque aquilo não tem consistência, porque não é daquilo que a tua alma está em busca, porque não é aquele alimento que a tua alma precisa para poder se satisfazer a fome que ela tem. E ela continua gritando: eu preciso do pão da vida. Eu preciso do pão da vida. Porque todos os outros sentimentos, toda a saciedade que as outras coisas trazem são passageiras. Em instantes produzem uma necessidade cada vez maior. O vazio, a fome só vai aumentando, porque a tua alma vai continuar gritando e desejando o alimento espiritual. Jesus é o único alimento que pode saciar a fome e a sede da tua alma. Não há outra fonte. Não há outra fonte. A gente percebe pessoas que buscaram de todas as formas, de todos os lados. Pessoas que já tentaram de tudo. Já tentaram de tudo para preencher o vazio, a fome que a sua alma tem de Deus. E não conseguem. Porque estão buscando em fontes erradas, porque estão buscando em alimentos errados. Em vez de se saciarem, eles causam ainda uma maior fome, uma maior sede, porque a alma não consegue satisfazer com coisas materiais quando ela é espiritual. E o próprio Jesus disse: olha, eu digo-lhes a verdade, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu. Porque eles lá no deserto, enquanto estiveram no deserto, durante 40 anos, todos os dias eles tinham sobre
a sua vida, toda manhã, eles tinham para colher uma semente que parecia trigo, e eles usavam para fazer pão, eles usavam para se alimentar. Todos os dias, eles tinham o pão que veio da parte de Deus. Mas Jesus está dizendo: olha, não foi Moisés que lhes deu o pão do céu. Aquele pão que vocês alimentaram no deserto, vocês alimentavam dele todas as manhãs, e vocês preparavam o alimento para todo dia. Mas no dia seguinte, vocês estavam de novo necessitados de alimentar. A fome voltava. Então este pão que Moisés deu a vocês, não é o verdadeiro pão do céu, mas o meu Pai é que lhes dá o verdadeiro pão do céu. Porque este pão que você come aqui, você vai alimentar-se dele, vai ter uma sobrevivência para o seu corpo. Amanhã você precisa de pão novamente. Mas o que Jesus estava querendo trazer para aquele povo, para os seus discípulos e para os seus ouvintes, era o seguinte: olha, eu tenho para oferecer para vocês algo que vai matar a fome e vai saciar a sede, e nunca mais a tua alma vai precisar procurar outro alimento. E aí Jesus disse lá no verso 34, verso 32, verso 33, verso 35. Então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. O que a palavra diz daqueles que creem em Cristo Jesus? A Bíblia diz que rios de águas vivas fluirão do seu interior. Como que vai ter sede se você tem uma fonte que flui do seu interior? Como que você vai ter fome espiritual se você recebeu o pão da vida? E não é um pão que você alimenta dele hoje e amanhã você torna a ter fome. Se você tiver Jesus, o pão da vida, se você alimentar de Jesus, o pão da vida, você nunca mais terá fome, porque ele vai saciar a tua fome. A tua alma precisa do pão da vida. E Jesus se declara: eu sou o pão da vida. E quando você deixar, ou quando você procurar, ou quando você se alimentar de Jesus, e como que eu me alimento de Jesus? É crendo nele, é aceitando o sacrifício dele, é declarando ele como Senhor da tua vida, é dizendo: olha, a minha vida está em tuas mãos, eu entrego a ti a minha vida, eu confesso a ti os meus pecados, eu vivo agora na tua dependência, eu descanso no Senhor, eu entrego tudo a ti, eu confio totalmente no Senhor, a minha vida agora é para ti. Jesus vai dizer: olha, você entendeu? É dessa forma que você alimenta do pão da vida. Recebendo na sua vida, tendo na tua vida, andando na presença dele, servindo a ele, tendo comunhão com ele, todos os dias, você nunca mais terá fome. E o alimento que nós alimentamos para o corpo, todos os dias, nós precisamos repor. E quando Jesus entra na tua vida, ele nunca mais vai sair. Ele é fonte de vida eterna. E o corpo, mesmo que você o alimente, você vai viver 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, alguns vivem 80, 90, mas esse corpo, ele tem limites. Você pode alimentar do melhor alimento, tomar as melhores vitaminas. Quando você chega à idade, o seu corpo vai se debilitar, vai se enfraquecer.
E Jesus está dizendo: olha, mesmo que você alimente-se, o seu corpo vai perecer, porque o corpo físico é perecível. Mas Jesus está dizendo: olha, eu tenho alimento para você, eu tenho um pão para você, e eu sou esse pão, e eu estou dizendo que se você se alimentar de mim, como pão vivo que desceu do céu, você não vai ter uma vida de 80, 90, 100 anos. Jesus não está dizendo que vai te dar uma longevidade de vida para você viver, olha, 200 anos aqui na terra, porque eu tenho Jesus, eu alimentei do pão da vida. Não, Jesus está dizendo: olha, o pão que eu tenho para você, ele está além da vida material. O pão que eu tenho para você, ele não te dá vida só aqui, mas o pão que eu tenho para você te dá a oportunidade de viver uma vida, uma eternidade na minha presença. A Bíblia diz: você que recebe o pão da vida não vai morrer. Você vai ter vida eterna, porque o pão da vida é Jesus. Jesus é o único alimento que pode saciar a sua fome e a sua sede espiritual. E hoje, preste atenção nisso aqui. Hoje, Jesus, Ele está dizendo para você: eu sou o pão e a água da vida. Se você tem procurado saciar a sua fome e saciar a tua sede, e se você não encontrou ainda aquilo que sacia a tua vida espiritual, Jesus está dizendo para você: eu sou o pão e a água da vida. Se você vier a mim, nunca mais terá fome e nunca mais terá sede. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Tem pão vivo aí na tua vida? Você crê no sacrifício de Cristo? Tem consciência do que nós vamos fazer aqui espiritualmente, o que significa respeitar, valorizar o sacrifício de Jesus. A mesa representa o sacrifício, a morte, a ressurreição. A mesa, o pão representa Jesus, que entregou a vida, entregou o corpo para ser crucificado, para que você, para que eu tivéssemos vida nele. O vinho representa o sangue que foi derramado para trazer perdão dos nossos pecados. Então ele pode dizer: eu sou o pão da vida, porque ele entregou-se totalmente. Ele entregou o seu corpo, ele derramou o seu sangue e diz para todos nós: alimente-se de mim e nunca mais você terá fome e nunca mais terá sede, porque eu sou o pão da vida. Você pode se colocar de pé, por gentileza? Aleluia.